1 Reis 19, versículo é o primeiro. Diz assim, olha: E Acabe entrou, contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e a outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Enquanto ele ouviu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, ou debaixo do pé de zimbro, que pode ser que seja a sua versão. E pediu para si, para que pudesse morrer, e disse: Basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E quando ele estava deitado e dormia debaixo do pé de zimbro, eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água sobre a sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Havia pães assados sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E o anjo do Senhor veio novamente, pela segunda vez o tocou e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. O versículo 9 diz: E ele chegou ali em uma caverna, e ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Versículo de número 9. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: O que fazes tu aqui, Elias? Atentemo-nos para o verso de número 9. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? Elias é um homem que faz do deserto e da caverna o seu momento de quarentena. Eu quero tirar algumas lições dessa experiência de Elias com a nossa experiência também na caverna. Elias é um homem, assim como nós, que faz do seu momento de deserto e de caverna o seu momento de quarentena. Não foi orientado por ninguém. Elias não foi orientado por ninguém a entrar na caverna. O governo local, naquele momento, não orientou Elias a ir para a caverna. Ok? Elias não entrou na caverna porque a liderança local ou o governo local orientou e disse assim: Elias, vai para a caverna, vai para o deserto. Não. Elias entrou na quarentena, Elias entrou na caverna porque quis. Elias fez desse momento na sua vida de quarentena. Mas ele se coloca em quarentena devido a um problema. Como eu disse, ele não foi orientado por um governante local. Mas devido a um problema, Elias faz do deserto e da caverna o seu momento de quarentena. Por que Elias vai para o deserto e foge? Ora, ele estava passando por um problema. E o problema de Elias era uma mulher perversa. Pensa numa mulher diabólica. Pensa numa mulher difícil. Pensa em uma mulher terrível. Ora, todos nós que estamos vivendo esse tempo de quarentena, estamos porque estamos vivendo um período de uma praga
Preste atenção. Estamos em quarentena por causa de uma praga chamada Covid-19. Todos nós estamos em quarentena por causa da Covid-19, é uma praga. Elias também estava em quarentena por causa de uma praga. Essa praga chamava-se Jezabel. Elias entra em quarentena por causa de uma praga chamada Jezabel. Acredito você, acredito eu. Pode ser que Jezabel seja pior do que o Covid-19. Fez Elias temer. Elias, com medo, foge. Quando ela ouve dizer que Jezabel quer matá-lo, ele foge. Esse texto faz parte de um enredo, lá do 18. Lá no Monte Carmelo, onde existe aquela batalha épica. Elias, os 450 profetas de Baal, e os 400 de Azera, que comia na mesa de Jezabel. Então Elias, há um confronto, há ali um embate, há ali uma guerra épica. E o Senhor dá vitória a Elias. Elias sai vitorioso, Elias sai com a moral lá em cima, o know-how de Elias está elevado. Quando Jezabel ouve dizer, Acabe Jezabel ouve dizer aquilo que aconteceu, ela manda uma mensagem para Elias, o seguinte: olha, diz para esse rapaz que amanhã, por essas horas, eu farei a mesma coisa com ele, a qual ele fizera com os homens, a qual ele matou. O texto bíblico diz que Elias, com medo, foge. Elias, através do Senhor, ganha a batalha. Mas Jezabel consegue impor medo, declara a morte a esse homem. E ele, com medo, com pânico, decide, olha, ir embora. E vai para o seu período de quarentena. No versículo de número 10, logo abaixo, quando o Senhor pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele começa alguns questionamentos interessantes. Ele diz: olha, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Quantos filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado debaixo dos teus altares e matado os teus profetas com espada? E somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Ou seja, na quarentena, Elias está vivendo um momento de questionamento. Na quarentena, Elias está vivendo um momento de questionamento. É bem provável que na quarentena, muitos de nós estejamos vivendo tempo de questionamento também. Eu não sei você, mas muitos de nós, nesse momento de quarentena, estamos fazendo muito questionamento. Primeiro questionamento: por que tem tanta gente morrendo? Por que tem tanta gente perecendo? Por que a política não faz isso? Por que a saúde está assim? E por que isso? E por que aquilo? Muitos questionamentos. Muitas questões nos vêm à tona, muitas perguntas, muitas coisas vêm para nos tirar a paz. Elias faz questionamentos. Ele questiona a Deus: olha, só eu sobrei. As pessoas estão abandonando o teu pacto, só eu tenho zelo por ti. Elias está questionando a Deus. Pode ser que você também esteja questionando a Deus nesse momento tão dificultoso de quarentena que nós estamos passando. Agora, anota aí, porque eu quero tirar alguns saberes desse texto com vocês. Eu quero trazer algumas reflexões à tona. Questões que, mesmo questionando, mesmo nesse período de quarentena, o Senhor tem sido tão presente, mas por conta dos questionamentos, dos noticiários, a gente não consegue perceber a presença eficaz do nosso Deus. Então perceba, mesmo angustiado, Elias, ele estava angustiado. Elias estava apavorado, Elias estava com medo. Mesmo assim, apavorado, angustiado e com medo, Elias foi alvo do cuidado de Deus. Olha o que o versículo de número 6 diz: e ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre
a brasa e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Ele se levantou, comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Primeira lição: mesmo angustiado, com medo na quarentena, provamos do favor do nosso Deus. Vou repetir para você. Mesmo angustiados, com medo, nesse período de quarentena, sim, é possível provarmos do favor do nosso Deus. Elias provou da provisão de Deus. Elias provou do agir de Deus. O Senhor cuidou de Elias nesse período de quarentena. Sim, querido, nós somos cuidados pelo Senhor. A provisão tem chegado, o alimento tem chegado, queridos. Na quarentena não nos tem faltado nada, o pão não tem faltado, a água não tem faltado, o cuidado, o zelo, o amor, o carinho de Deus tem sido presente. Sabe, porque a gente não consegue perceber, porque nós estamos presos aos questionamentos. Estamos iguais a Elias. Na quarentena, questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Porque essa cura não vem logo. Porque está matando tanta gente. Ora, querido, essa resposta provavelmente nós nunca teremos. Lamentavelmente, nós nunca teremos essa resposta. Por isso que eu tenho dito a você, desafiado a você, por mais desafiador que seja, permita-me a redundância, por mais desafiador que seja, eu tenho convidado a você a tirar os olhos um pouco do questionamento, a tirar os olhos um pouco das notícias ruins e fitar os seus olhos no Senhor. Sabe, pastor, como provar do cuidado de Deus? Sabe, olha para sua esposa, olha para o seu filho, olhar para a sua despensa, olhar para você, olhar para a sua cama, não tem faltado nada a você, é o cuidado de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Sabe, seja ou exercite os seus olhos a perceber, a discernir coisas boas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, nesse período de quarentena, Elias está quarentenado. E na quarentena, ele está questionando que está sozinho, que só sobrou ele. Deus falou: não, querido, não sobrou só você, não. Eu tenho cuidado do meu povo. Sabe, querido, por mais notícias de morte que a gente vê, Deus tem cuidado do seu povo. Ei, Deus tem o controle de tudo isso na palma das suas mãos. Nada foge ao controle do Deus que nós servimos. Isso precisa ficar muito firme no nosso coração. Isso precisa ser algo muito vivo dentro de nós. Você serve a um Deus que não perde controle, que não perde batalha. Você serve a um Deus cujo qual o globo terrestre cabe na palma das suas mãos. É possível sim provarmos do cuidado de Deus na quarentena. Ora, ser alimentado por Deus é algo maravilhoso. Na quarentena não tem faltado palavra de Deus. Eu posso dizer pela igreja que eu pastoreio. Nesse período, desde que nós entramos no período de quarentena, não tem faltado culto, não tem faltado palavra, não tem faltado reflexão. Seja quarta-feira e domingo na live, seja nas Débras, seja na EBD, seja no culto dos adolescentes, enfim. Não tem faltado o alimento de Deus para a Igreja Batista Redenção. Como para outras igrejas também. Muitas igrejas comprometidas com o Evangelho, igrejas sérias, estão fazendo as suas lives. Ora, querido, seria muito cômodo para mim hoje anunciar no grupo da igreja que eu não faria live.
Você está me vendo com uma toalhinha aqui, espirrando, nariz coçando? Seria muito cômodo para mim dizer o seguinte: olha, hoje eu não tenho condições de fazer live. Estou espirrando muito e haja visto que é insuportável ficar espirrando e com coriza. Então seria muito cômodo para mim dizer o seguinte: olha, hoje não tem live. Não é verdade? Ou então pedir ajuda aos meus auxiliares, pastor Carlos, pedir ajuda aos demais irmãos, para que pudesse fazer. Seria cômodo também para mim. E a palavra seria pregada da mesma forma, ok? Mas a minha responsabilidade em alimentar o rebanho do qual eu sou responsável. Há uma responsabilidade minha. E eu vou dar conta disso. Então, como quem diz Alexandre, você tem uma responsabilidade de transmitir o alimento de Deus para o meu povo, Igreja Batista Redenção, e aqueles que simpatizam com a nossa igreja. Muitas pessoas que simpatizam com a nossa igreja estão assistindo o culto da nossa igreja. Estão acompanhando. Por quê? Porque necessitam do alimento. Necessitam da palavra, gostam da palavra, têm um apreço da palavra, se identificam comigo e glória a Deus por isso. Mas nesse período você tem provado do alimento do Senhor. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Sabe que não tem faltado. Lamentavelmente, existem alguns lugares também que não está fazendo live, não está fazendo culto nenhum e só vai voltar quando as coisas se restabelecerem. Bom, eu acredito que o meu rebanho não pode ficar sem ouvir a voz do seu pastor. Nesse momento, localmente, terrenamente, eu sou o pastor da Igreja Batista Redenção, para a glória do nosso Deus. Então, as minhas ovelhas, elas não podem ficar sem ouvir a voz do seu pastor, sem compartilhar o alimento. Então, o que o seu pastor está declarando a você nesse momento, sim, que nesse período de quarentena, de confinamento, é possível provarmos do alimento de Deus, assim como temos provado, porque Ele é Yahvé Jireh, o Senhor provedor. Aleluia! Precisamos acreditar naquilo que Deus tem para nós. Sabe, precisamos acreditar nessa jornada. Precisamos acreditar de fato que o pão não vai faltar. Eu lembro que no início dessa pandemia, dessa questão toda, muitas pessoas estavam querendo ir para o mercado para fazer suas compras, aquela questão toda. Eu confesso a você que de tanta coisa que eu ouvi, eu fui tendenciado a ir para o mercado. Eu não vou falar o nome porque eu estou ganhando a dirigir de brinde, não é verdade? Mas eu fui aqui tendenciado a ir para o mercado e fazer uma reserva, com medo de faltar coisas, sabe? Em pânico, os noticiários, aquela questão toda. Mas aí você para ouvir a palavra. Eu e a Elane, a gente conversa muito, e a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração é: ei, fique tranquilo, não vai faltar nada, não vai faltar alimento para o seu povo, não vai faltar alimento para todos aqueles que estão fincados na rocha chamada Jesus de Nazaré. Prova do cuidado de Deus, meu irmão. Por isso que eu digo, vinde e vede, provai, sabe? E veja que o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia! Sabe, querido, entenda esse processo, essa jornada que teve um momento para iniciar, mas também tem um momento para terminar. Não há dor que dure para sempre. Isso vai terminar para a glória de Deus. É bem certo, obviamente, que muitos soldados foram alvejados. Muitas pessoas foram atingidas. Mas isso não significa que o Senhor não tem controle do seu povo e não tem sido bondoso. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom e fiel. Mesmo angustiados, com medo na quarentena, provamos do favor do nosso Deus. A segunda lição é: mesmo angustiados, com medo na quarentena, somos incentivados por Deus. Aleluia! Vou repetir, anota aí, você que gosta de anotar, e manda lá pro direct da igreja lá fazer nosso álbum de fotos.
mesmo angustiados, com medo, na quarentena, somos incentivados por Deus. Olha o que a palavra diz lá no verso número 15 ao 18. Acompanhe comigo a leitura aí, a palavra de Deus. Diz assim, olha: e o Senhor disse a Elias: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge a Hazael para ser rei sobre a Síria, Jeú, o filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, e Eliseu, o filho de Safate, Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Na quarentena, nós somos incentivados por Deus. Sabe, por mais que esse momento que nós estamos vivendo seja de notícias ruins, precisamos nos apegar à palavra, porque é a palavra que nos incentiva. A palavra que vai nos incentivar. É que a língua é presa, você está acostumado, não é verdade? É a palavra que vai nos centralizar, é a palavra que vai nos colocar no eixo. Servimos a um Deus que tem como alvo principal trazer incentivo para o seu povo. Deus viu que Elias estava com medo. Deus viu que Elias estava assustado, angustiado. Afinal, essa praga não era o Covid-19, a praga era Jezabel. Que mulher perversa. E Deus viu que esse homem estava com medo. Bom, mesmo profeta, com medo. Mesmo homem de Deus, com medo. Mesmo aquele que tinha acabado de ver Deus fazer muitas proezas, com medo. Eu posso falar uma coisa para você? Não é pecado ter medo. Não é pecado ficar assustado. Lamentavelmente, às vezes, nesse período tem sempre alguém: não estou com medo dela não, eu tenho medo dela não. Não é pecado ter medo. Não é pecado ficar assustado. Eu confesso a você que logo no início estava tranquilaço. Eu estava de boa. E diz o seguinte: olha, Elane, eu acredito que isso daqui a pouco passa. Não negligenciei o fato de dizer o seguinte: olha, é só uma gripezinha. Não falei isso. Mas não imaginei que chegaria até onde chegou. Quando números viraram pessoas próximas a mim, ou pelo menos conhecido, eu confesso que fiquei angustiado. Confesso que fiquei temeroso. Confesso que teve um dia que eu fiquei na lona. Fiquei com medo. Mesmo pastor, mesmo homem de Deus, mesmo profeta no meu tempo. Elias, profeta, homem de Deus, usado por Deus, viu o que viu. Teve medo. O medo não é pecado. Ter medo não é pecado. Ter medo é estar consciente da nossa limitação enquanto ser humano. Eu senti medo. Mas, de posse da palavra de Deus, eu fui incentivado por Deus a ter bom ânimo. Como quem diz: olha, Alexandre, no mundo todos terão aflições, mas todos precisam ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós iremos vencer também. Então a palavra de Deus nos fortalece a ter bom ânimo. Servimos a um Deus que, como eu disse, vai nos incentivar a acreditar que a jornada não termina, que a jornada está prosseguindo. Sabe, querido, acredite naquilo que Deus tem para você. Acredite naquilo que Deus tem para o seu ministério, para a sua vida. Por mais dantesco que seja o cenário, por mais desafiador que seja o cenário, por mais terrível que seja o noticiário, acredita na palavra de Deus, porque Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Mesmo na quarentena, mesmo
apavorados, angustiados e com medo, somos incentivados por Deus. Como quem diz, sai dessa prostração, eu ainda tenho planos para você. Deus estava tratando dessa prostração de Elias. Sabe, irmão, tem muita gente que está prostrado na quarentena. Sim, pode ser que você que está me vendo aí, agora é com você que eu quero tratar. Sai dessa prostração, sai dessa inércia, sabe? Sentado no sofá, como diz lá o vovô meio macambúzio, vendo todo mundo notícia de morte, vendo a tal daquela emissora, que morreu tantos, que não sei quanto, tantos e tantos. Irmão, a gente vai definhando no sofá, a gente vai tomando forma daquele pânico, e qualquer espirro, qualquer tosse, você acha que foi atingido. Irmão, sai dessa prostração, veja a coisa que vai edificar você, tenha tempo com a palavra, vai ouvir louvores, vai ser edificado, seja incentivado por Deus. Sai dessa prostração no nome de Jesus. Por quê? Porque a jornada não acabou. Irmão, o teu Deus tem o tempo da sua vida na palma das suas mãos. Então, não é o Covid que vai determinar, quem determina é Deus. Sai desse tempo de prostração e acredite naquilo que o teu Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, recapitulando. Você está aí? Eu quero que você anote aí e manda lá para a gente, hein? Para eu saber que você está linkado aí, ouvindo a palavra de Deus. Então Elias é um homem que ao seu tempo, diante de um desafio que viveu, é um homem que se coloca em quarentena. Elias fez do deserto e a caverna o seu período de quarentena. Por conta própria ele foi. Não foi orientado por ninguém. Com medo, ele se quarentenou, entrou na quarentena. Nós estamos na quarentena porque nós fomos orientados. E na quarentena, muitos estão angustiados e com medo. Mas ainda assim, nós provamos do favor do nosso Deus. Ainda assim, nós somos incentivados por Deus. Terceiro tópico e último. Mesmo angustiados, com medo na quarentena, somos consolados por Deus. Aleluia. Olha o verso de número 12 do mesmo capítulo 19 nos diz. Acompanhe a leitura comigo. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. Olha que coisa interessante. Olha o 11. Diz assim, olha. Ele disse, sai e ponte de pé sobre o monte diante do Senhor. Eis que o Senhor passou por ele. E um vento grande e forte rasgou os montes. E fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. Querido, Deus ele sempre vai se manifestar na nossa vida. Porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Existem muitas formas de Deus se manifestar nessa quarentena. Existem muitas formas de Deus agir com proezas na quarentena. Mas se existe uma coisa que é proposital no momento de quarentena, é o consolo de Deus. Nesse período, a gente consegue provar do consolo de Deus. Servimos a um Deus que traz calmaria a um coração perturbado. Servimos a um Deus que tem por prazer trazer calmaria a um coração perturbado. Sim, Demerson. Verdade. Você já ouviu muito essa frase na igreja, não é verdade? Na multidão de muitas vozes, Deus não fala. Perceba que muitos elementos, muitas coisas passaram por ali. Nem sempre Deus vai usar barulho, manifestações barulhentas para arrefecer a nossa angústia. Deus passou
numa brisa, na calmaria. Deus é o Deus que traz paz quando a nossa alma está perturbada. Então perceba, na quarentena, Elias estava com a alma perturbada. Mas Deus passa na brisa, na calmaria, para trazer paz ao coração de Elias. Pode ser que nesse período de quarentena, a sua alma de fato esteja um tanto quanto perturbada. Pode ser. Pode ser que na quarentena a sua alma esteja angustiada, você está perdido, não sabe mais o que fazer. Não veja a hora disso tudo acabar. Sim, de fato, todos nós. Mas na quarentena, a gente consegue provar do consolo de Deus. Elias estava assim com a sua alma aflita diante da notícia de Jezabel. A alma de Elias, diante de Jezabel, estava aflita, angustiada. Pode ser que diante da praga Covid-19 você esteja assim, sabe? Com medo das notícias, nesse tempo de pandemia. Mas a voz calma e macia do Senhor trará calma e paz ao seu coração. Sabe? Eu gostaria de desafiar a você a sair desse status quo no questionamento. Eu gostaria de desafiar a você a parar de ouvir outras vozes e ouvir a voz de Deus. Como eu acabei de dizer, na multidão de muitas vozes, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Que muitas vozes podem ser essas nesse momento de quarentena? Os noticiários, as emissoras de televisão, muitas vozes. E essas vozes vão bombardeando os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente. Daqui a pouco nós estaremos perturbados com isso. E Deus está tentando falar conosco, como quem diz: filho, tenha fé, filho, não se atemorize, filho, eu tenho controle disso na palma das minhas mãos. A gente não consegue ouvir porque os nossos ouvidos estão voltados para os noticiários. Eu quero desafiar você a tirar um pouco seus olhos, seus ouvidos dos noticiários e a voltar a sua atenção para a palavra de Deus. Dedique-se à palavra de Deus. Paulo, como eu disse no domingo passado, nos orienta a estar conectado com aquilo que é bom, aquilo que procede de Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que vai nos conectar com Deus. Sabe que você tem aí uma ferramenta preciosa nas tuas mãos, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. E através da palavra de Deus você vai ser incentivado a acreditar que dias melhores virão. Sabe, não é um incentivo qualquer, não é dizer, olha, você vai vencer. Não, estou falando disso. Eu estou querendo dizer que o mesmo Deus que incentivou Elias a se levantar, a sair dessa prostração, é o mesmo Deus que vai nos incentivar também a falar assim: Alexandre, sai desse estado aí de prostração, meu filho. Acredito que tudo isso vai passar. Como é bom servir ao Deus de amor, queridos. Como é bom saber que existe um Deus que acredita muito mais em mim do que eu mesmo. Deus acreditava em Elias, assim como acredita em você, assim como sabe do seu potencial, assim como sabe até onde você pode ir. Sabe, se Deus, escute isso na palavra do seu coração, não coloque um ponto final onde Deus colocou reticências, onde Deus colocou vírgula. Não coloque ponto final. Não coloque um ponto final na sua história. Não morra antes da morte chegar, como eu disse. Sabe, Elias estava querendo morrer. Tem gente na quarentena que está querendo morrer. Tem pessoas que estão querendo, talvez, se entregando a suicídio. Não coloque um ponto final. Sabe, longa ainda é a sua caminhada. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Não coloque um ponto final, querido. Mas aproveite esse momento de quarentena para se reestruturar, para se alimentar, para absorver coisas boas, coisas que vai conectar você a Deus e ao mundo onde você está inserido, para ser um agente de Deus lá. É possível provar do incentivo de Deus na quarentena, como também é possível provar do consolo de Deus na quarentena. O consolo no que tange a trazer paz ao nosso coração, não é verdade? Para aqueles que estão assustados, consolo para aqueles que de repente perderam pessoas, não é verdade? Da nossa igreja, graças a Deus,
nós não perdemos ninguém, graças a Deus. Mas talvez conhecemos pessoas que perderam parentes, amigos. Esses dias, a irmã Usana colocou lá no grupo da nossa igreja. Vocês acompanharam. O irmão Antônio, membro da nossa igreja, perdeu o seu tio, 2 tios. Na semana passada foi um, e anteontem foi outro. Ontem foi outro. Assim, praticamente 2 numa tacada só. Oi? Na segunda foi um, e ontem foi outro. Praticamente menos de uma semana. Mas nesse período de quarentena, Deus consola o irmão Antônio. Deus consola a família do nosso irmão Antônio. Deus se faz presente. Eu liguei para ele ontem e disse o seguinte: meu irmão, olha, nesse momento, só a paz de Deus para os corações. E é esse momento, sabe? A Alessandra perdeu o tio, verdade, minha irmã. Como é que a gente lida com isso? A nossa limitação humana não consegue. É só o consolo do Espírito Santo, somente Ele que nos abraça, sabe? Somente Ele que faz com que essa dor possa arrefecer. A gente encontra cuidado, consolo no ombro do nosso Senhor, na quarentena. Então Deus tratou com Elias na quarentena. E o Deus que tratou com Elias na quarentena é o mesmo Deus que pode tratar conosco nesse período de quarentena também. Como eu disse, de uma forma contrária à de Elias, nós fomos orientados a entrar na quarentena. Elias entrou por conta própria. Bom, pastor Dada dizendo aqui, 4 companheiros de trabalho também foram atingidos. O que a gente faz com isso? A gente só pede a paz de Deus. Só a paz de Deus. Só o consolo do Deus eterno nesse momento. Então, não morra antes da morte chegar. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, Elias, ele entrou por conta própria. Nós estamos porque fomos orientados, mas ainda assim, a gente pode viver uma espécie de quarentena dentro de uma quarentena. Consegue entender isso? Eu posso viver um período de quarentena e fazer desse período uma outra quarentena. Eu vou me enclausurar, eu vou entrar numa caverna existencial, eu vou entrar num estado de depressão que pode trazer prejuízo para você. Então, diferentemente, Elias saiu. A gente não pode sair. Elias saiu, Elias colocou a cara para fora. Sabe, querido? Coloque a cara para fora, permita-me falar assim. Coloque a cara para fora e veja que todos os dias milagres estão acontecendo. Ei, aleluia! Milagres estão acontecendo. Sabe, coisas novas estão acontecendo. Coloque a cara para fora da sua casa, meu irmão, sabe? E veja o tempo que está fazendo. Veja a quantidade de coisas boas que você está fazendo a despeito desse momento. Sabe? Colocar a cara para fora é acreditar naquilo que Deus está para fazer. E Deus está fazendo coisas tremendas ali que os nossos olhos não consigam ver. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou, reservou para nós. Sabe, meu irmão? Acredita nisso. Sabe? Tira os seus olhos do questionamento, das perguntas. E tome base ou por base a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Confie no agir de Deus. Porque Ele é fiel. Ele tratou do psicológico de Elias. Ele tratou do biológico de Elias. Olha que revelação. Olha que revelação. Deus tratou uma tríade na vida de Elias. Olha, a revelação de Deus agora. Desceu aqui agora. Deus tratou a tríade de Elias. Ele tratou Elias de forma psicológica, de forma biológica e de forma espiritual. Ele cuidou da alma, da mente de Elias. Ele cuidou do físico de Elias. Ele tinha que se alimentar. E também cuidou do espiritual de Elias. Isso é revelação de Deus aqui agora. Não está nem escrito nada aqui. Então, sinta Deus tratar do seu psicológico. Encontrar calmaria nele, nessa alma que está angustiada. Sabe, alguns não estão comendo, estão sentindo fome porque estão angustiados.
mediante a isso, você pode trazer um outro problema. Então, meu irmão, tiver que comer, coma com moderação, ok? Coma, mas coma com moderação. Como as nossas nutricionistas dizem, uma coisa básica, leve, tranquila. Mas também permita o Senhor cuidar do seu espiritual, que fará total diferença nessa quarentena. Cuide de você. Cuide da sua estrutura. Cuide da sua essência. Sabe, que não se perca na quarentena. Sabe, não se encaverne. Não faça da quarentena um lugar para entrar e nunca mais sair. Isso teve hora para começar, mas também tem hora para sair. E como diz o autor bíblico, num pouquinho de tempo, nós iremos cantar o hino da vitória e declarar que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, lindos e lindas? Eu gostaria de compartilhar isso que o Senhor falou no meu coração. Sabe, eu tentei o máximo não forçar o texto bíblico, mas fui desafiado a olhar para Elias e perceber que Elias ele estava na quarentena. Elias entrou numa quarentena. A gente também está em quarentena. Pode ser que domingo que vem, se o Senhor assim me permitir, a gente fale de um outro personagem bíblico que também entrou na quarentena, ou foi levado na quarentena, mas na quarentena tirou experiências tremendas e poderosas para um viver no seu tempo. Ok? Olha, que Deus abençoe você. Sempre muito bom estar com você. Você não sabe a alegria que tenho em passar um tempo refletindo para compartilhar a palavra de Deus com você. Meu coração fica numa alegria todo domingo, que é o dia da gente se encontrar e pensar juntos, ok? Desafio você. Continue lendo o texto e Deus irá falar coisas tremendas, talvez onde a minha limitação humana não conseguiu chegar, ok? Fica com essa revelação de Deus, fica com esse mistério do Pai, e foi muito bom estar com você nesse tempo, para esse tempo, ok?